Desde sua criação no começo do século XX, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos vem operando de forma praticamente impune. Pode-se dizer que se trata do órgão mais politizado e abusivo da área de segurança pública em âmbito federal. A Lei de Imigração de 1924 alcançou um nível de xenofobia que tem raízes profundas na história dos Estados Unidos. A maior parte dos países passou a ter sistema de cotas. Os supremacistas brancos, uma vez perdido o controle e debate nacional quanto às restrições sobre a entrada dos mexicanos, e temendo que a política de fronteira aberta com o México acelerasse a mestiçagem dos Estados Unidos, tomaram o controle da Patrulha de Fronteira, também criada em 1924, e transformaram o instrumento da linha de frente da vigilância racial. Os primeiros recrutas da patrulha eram homens brancos que já estavam afastados da vida rural havia uma ou duas gerações. Algum tempo antes, em meados do século XIX, a Guerra Mexicano-Americana havia desencadeado um racismo generalizado contra os mexicanos em todo o país. Esse racismo foi aos poucos se concentrando cada vez mais ao longo de uma linha estreita, a fronteira. Embora a legislação imigratória de 1924 não tivesse atribuído ao México uma cota, diversas leis secundárias davam aos agentes alfandegários e de fronteira poder para decidir caso a caso quem poderia entrar legalmente no país. Eles passaram a ter o poder de transformar a travessia da fronteira para chegar ao trabalho, que era até então apenas um evento da rotina diária sazonal, e um ritual de abusos e inspeções higiênicas se tornaram mais comuns e gradativamente mais humilhantes. Ao longo dos anos aumentaram os relatos de violência, à medida que crescia o número de agentes empregados. Os agentes de fronteira regularmente espancavam os imigrantes, atiravam contra eles e os enforcavam. A Patrulha de Fronteira operou por mais de uma década sob a autoridade do Ministério do Trabalho, que foi um importante motor das exportações nos primeiros anos da Grande Depressão, antes da eleição de Franklin Roosevelt e da nomeação de Francis Perkins. Antes mesmo de entrar para a equipe de FDR, a Perkins já criticava a violência da Patrulha de Fronteira. Depois de assumir o cargo, ela tentou ao máximo limitar os abusos dos agentes de imigração. Porém, suas reformas duraram pouco. A Casa Branca, cedendo à pressão dos ruralistas, colocou a Patrulha de Fronteira, bem como as políticas migratórias de forma geral, sob a autoridade do Departamento de Justiça. Outras leis que criminalizavam ainda mais a imigração reforçaram o poder da patrulha. Pela primeira vez, cotas foram impostas para o México e outros países do hemisfério ocidental, fazendo com que milhares de trabalhadores sazonais mexicanos passassem a ser considerados ilegais. A partir dos anos 1970, o jornalismo investigativo começou a denunciar os abusos da patrulha de fronteira. Essas revelações foram condenatórias, mas em grande parte ignoradas. Houve relatos que os patrulheiros se envolviam regularmente em espancamentos, assassinatos, tortura e estupro. Separar famílias de imigrantes não era uma política oficial do governo. No entanto, uma vez deixados por conta própria, os agentes da patrulha de fronteira regularmente tomavam as crianças de seus pais, ameaçando-os de permanecerem separados para sempre, a não ser que algum deles confessasse ter entrado ilegalmente no país. O agente disse que as mães sempre cediam. Uma vez extraída a confissão, as crianças poderiam ser entregues em guarda temporária ou deixadas em prisões federais para definhar. Outras eram libertadas sozinhas no México, longe de casa, botadas lá para morrer. Tais crueldades não eram casos isolados, mas faziam parte de um padrão encorajado e praticado pelos agentes até o topo da cadeia de comando. A violência era ao mesmo tempo gratuita e sistêmica, e incluía técnicas de estresse que posteriormente foram associadas à guerra do Iraque. Os agentes lembravam que sempre que os prisioneiros estavam submetidos à sua vontade, com a seguinte frase: aqui você não tem direitos. As jovens mexicanas eram trocadas por ingressos para jogos de futebol americano. Os homens eram escravizados trabalhando para ruralistas. Investigações posteriores confirmaram que a violência documentada continuou ao longo dos anos, essencialmente inalterada. Boa parte da região da fronteira é remota e seu território é inóspito. O trabalho dos patrulheiros se equilibra na tênue linha entre o poder doméstico e internacional. Muitos dos patrulheiros eram veteranos de guerra no estrangeiro. O tema do muro Estados Unidos e México ganhou grande destaque na última eleição presidencial dos Estados Unidos, na qual o candidato Donald Trump transformou em uma das suas principais plataformas de campanha, através do slogan "Construir o muro e fazer o México pagar por ele". Trump defendeu o fortalecimento das barreiras com o país ao sul para diminuir o volume de imigrantes que por ali trafegam. Com a vitória de Trump em 2016, a discussão do muro continua viva e se liga diretamente à paralisação nos Estados Unidos.
Mas quais são os planos de Trump? Durante toda a sua campanha e depois de eleito, o atual presidente dos Estados Unidos repetiu que iria construir um muro entre Estados Unidos e México, impenetrável, físico, alto, poderoso e bonito, com o objetivo de evitar a migração ilegal através da fronteira sul dos Estados Unidos e problemas decorrentes delas. Para Trump, o muro ideal seria de 1.000 milhas, o equivalente a 1.600 quilômetros de distância, semelhante entre Porto Alegre e Belo Horizonte. O restante da fronteira, para ele, é marcado por barreiras naturais, na quais não é necessário construir um muro. Apesar de ter falado muito sobre o tema, Trump não deixou claro se esses 1.600 quilômetros de muro incluiriam ou não barreiras já existentes. Inicialmente, a ideia de Trump era que fosse construído inteiramente de concreto para que fosse perfeitamente impenetrável. Entretanto, ao longo do tempo na Casa Branca, outras alternativas foram sendo apresentadas por ele, desde 8 protótipos de muro diferentes materiais até uma cerca de metal, que permitiria enxergar quem está do outro lado ao mesmo tempo que protege. E para isso, quais os desafios de Trump? Além da forte presença de oposição em setores ambientais, que levantam os riscos da construção de um muro para o meio ambiente, o principal desafio para a construção de um muro dos Estados Unidos e México, sem dúvida, está relacionado ao orçamento necessário para construí-lo. Durante a campanha presidencial, Trump dizia que o México iria pagar pelo muro. Hoje, o discurso é de que o pagamento será feito indiretamente através do novo acordo comercial entre os dois países, o USMCA, que substitui o NAFTA. Contudo, mesmo que isso seja feito para que as obras aconteçam, os Estados Unidos terão que pagar por elas. As previsões variam muito entre 8 e 40 bilhões de dólares, segundo os valores apontados pelo jornal o Globo. Em uma estimativa baseada nas barreiras já construídas até o momento, feita pela Fox News, a professora de estatística Liberty Vertir apontou que seria necessário ao menos 25 bilhões de dólares para a evolução do projeto. E o que a população pensa sobre isso? Pesquisas realizadas pela agência NPR, PBS, New World e Marist Pool, com 1.075 estadunidenses adultos, mostram que 69% dos americanos consideram que a questão do muro não é prioridade no momento. Funcionários do governo do presidente americano Donald Trump afirmam ainda não ter um plano sobre como reunir as milhares de crianças separadas de suas famílias na fronteira com o México nas últimas semanas. Desde a implementação de uma política migratória de tolerância zero, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos adotou tal política em maio, segundo a qualquer for pego entrando ilegalmente nos Estados Unidos e processado criminalmente. As crianças não podem ser presas com os pais, e mais de 2.000 menores já foram separados de suas famílias. As crianças ficam sob custódia transitória das autoridades americanas de controle de fronteira antes de serem transferidas para a guarda do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que opera mais de 100 abrigos para menores em 17 estados. O objetivo é manter os menores o mais perto possível dos pais e reunir a família depois que o caso passa pelos tribunais, segundo Steve, Secretaria Assistente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Até agora é incerto se isso está funcionando. Esta política é relativamente nova, diz Egner. Ainda estamos tentando solucionar a experiência de reunir as crianças de seus pais. Autoridades federais sugeriram métodos que os pais podem usar para tentar encontrar seus filhos. Linhas diretas telefônicas, um endereço e-mail para aqueles que buscam informações. Mas grupos de direitos civis dizem que não é assim tão simples. Em um tribunal perto do Rio Grande, que serve de fronteira natural entre o México e os Estados Unidos, o advogado Evan Olivas e sua equipe de Texas Civil TCRP, sigla em inglês para Projeto de Direitos Civis Texas, anota frequentemente nomes de crianças, datas e nascimentos e outros detalhes de homens e mulheres algemados que esperam por seus julgamentos, às vezes 80 deles na mesma audiência. O TCRP trabalha para documentar as separações na esperança de ajudar a reunir pais e filhos. Eles têm 1 hora para coletar o máximo de informações possível antes da audiência começar. Os imigrantes se declaram culpados de entrar ilegalmente nos Estados Unidos e ser geralmente enviados para a cadeia ou diretamente a um centro de detenção de imigrantes. Nesse momento, os advogados do grupo muitas vezes perdem o acesso aos detidos. Se não conseguimos essa informação, então não há como saber de que crianças eles foram separados, ressalta Oliver. Ninguém mais, a não ser o governo, vai saber que a separação aconteceu e se não fizermos essa documentação aqui.